Vocês já pararam para pensar que a gente só consegue alcançar os nossos objetivos se a gente tomar alguma iniciativa na vida? Recentemente eu assisti os filmes de Maze Runner e eu simplesmente amei, achei o filme e a história impecável. E assistindo mais especificamente o primeiro filme da trilogia, eu consegui entender de fato que a gente só consegue chegar onde a gente quer estar se a gente tomar alguma atitude na nossa vida, sair da nossa zona de conforto. Já vou alertar aqui, gente, que se você não assistiu Maze Runner ainda, esse vídeo tem spoilers, então eu sugiro que vocês assistam o filme e depois assistam o vídeo, para não ter perigo de estragar alguma surpresa, algum plot. Por exemplo, se o seu objetivo é passar em uma prova, você é estudante, tá na escola ou na faculdade, você precisa passar numa prova, esse é o seu objetivo final. Para você chegar nesse objetivo, você tem que tomar alguma decisão, tomar alguma atitude na sua vida. E essa atitude, obviamente, vai ser estudar para essa prova, pegar o conteúdo, a matéria que o professor passou, começar a estudar, revisar, escrever, fazer resumo, questões, entre outras coisas. Essa vai ser a sua tomada de iniciativa. Mas talvez você esteja preso na sua zona de conforto, que pode ser ficar mexendo no celular desde a hora que você acorda até a hora que você vai se deitar e vai dormir. Essa pode ser a sua zona de conforto. Talvez ela pareça realmente, como o nome diz, muito confortável. Mas ela tá te tirando do seu objetivo. Ela tá te distanciando do caminho que você deve seguir para alcançar o seu objetivo. Bom, mas o que isso que eu tô te dizendo tem a ver com o filme que eu mencionei lá no início do vídeo? É simples. No filme a gente acompanha o protagonista, o Thomas, e ele chega lá na clareira e encontra outros rapazes que estão lá há mais tempo que ele e descobre mais sobre o lugar onde ele foi parar, como regras e funções que eles têm bem certinho, bem definidas. Ele conhece os runners e os runners são os únicos que podem ir para o labirinto. O que é o labirinto? Bom, a gente tem a clareira, que é como se fosse um campo aberto assim, e ele é rodeado por muros. Esses muros dão para um labirinto e só os runners podem atravessar esse labirinto para conseguir achar uma saída, porque é óbvio que eles vão querer sair daquele lugar, eles não sabem por que eles estão ali, eles só querem sair e seguir a vida deles normalmente. Só que uma das regras que eles têm naquele lugar é de que quem entrar no labirinto tem que voltar para a clareira antes de escurecer, porque ninguém até agora conseguiu sobreviver a uma noite no labirinto. E o que vocês acham que o nosso protagonista fez? Ele obedeceu certinho as regras, mesmo que essas regras não tenham levado eles a lugar nenhum há anos, porque alguns deles estão ali há uns 3 anos e eles ainda não conseguiram achar uma saída. Então vocês acham mesmo que o protagonista ia obedecer a uma regra que não levou ninguém a lugar nenhum até agora? Claramente que não, né? O Thomas sabia que o objetivo de todo mundo, e o dele também, era sair daquele labirinto. Ele resolveu tomar uma iniciativa e eu vou contar pra vocês mais um pouco sobre isso. Ao longo dessa primeira parte do filme, a gente conhece vários outros personagens que vão ser mais relevantes aqui para o nosso vídeo, como o Minho, o Newt, o Albi e o Gally também. E a gente descobre que o Minho, ele faz parte dos Runners, mas o Albi não, o que acaba sendo confuso pro Thomas quando ele vê o Albi e o Minho entrando no labirinto de manhã. Eles ficam esperando eles voltarem, porque tá prestes a anoitecer e eles precisam voltar, porque eles não podem passar uma noite no labirinto. E acontece que logo quando o labirinto está fechando, porque o labirinto ele fecha quando anoitece, eles avistam o Minho e o Albi voltando. O Albi tá meio ferido e o Minho tá tentando carregar o amigo para conseguir sair daquele lugar. E quando as portas estão prestes a se fechar, o Thomas resolve entrar no labirinto. Ele sabia o que podia acontecer, ele sabia que era muito improvável de eles sobreviverem a uma noite no labirinto, mas ele foi mesmo assim, porque, na minha opinião, o Thomas sabia que poderia dar bem errada essa ideia dele, que poderia ser bem difícil,
ele teria que trabalhar muito duro para conseguir sobreviver ali, mas ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa para tirar todo mundo dali. E ele achava que talvez essa pudesse ser a faísca que ia iniciar a fogueira, entende? Poderia ser a chama de coragem que ele teve que para enfrentar os desafios do labirinto, de passar uma noite no labirinto, que poderiam talvez ajudar eles a encontrar mais pistas de como o labirinto funciona, por que eles não conseguem sair até agora e vários outros assuntos. O Minho, ele não tem esperança nenhuma praticamente de que eles vão conseguir sobreviver. E inclusive tem uma fala do Minho que é bem impactante até nessa hora, porque embora o Thomas saiba o que pode acontecer, ele não percebe realmente talvez a gravidade disso. E o Minho fala pra ele: "Bom trabalho. Você acabou de se matar." Mas o Thomas, sendo o nosso protagonista, muito querido que ele é, obviamente ele vai dar um jeito de sobreviver. E uma das coisas que eu gosto de pensar nisso é que, de toda essa cena, é que se o Thomas não tivesse ido e entrado, tomado uma iniciativa, eu imagino que o Minho, um personagem muito querido para vários fãs de Maze Runner, ele provavelmente não teria sobrevivido a metade do filme. Ele provavelmente não ia sobreviver. E o Albie, muito menos. Então, eu imagino que o Minho ter sobrevivido e o Albie ter tido mais chances de sobrevivência foi justamente porque o Thomas teve coragem para enfrentar os desafios do labirinto, teve coragem para enfrentar os verdugos, que são os bichos que protegem o labirinto, né? E eu acho que foi um dos motivos pelo qual o Minho sobreviveu a esse desafio, né? Foi justamente por causa da coragem que o Thomas teve. E dito e feito, eles conseguiram sobreviver a uma noite no labirinto. O Thomas foi incrível nessa parte do filme, em muitas outras partes também. Quando a questão de sobrevivência pede, o Thomas conseguiu medir coragem e esperança para sobreviver àquele lugar e conseguir novas pistas de como levar todo mundo para a saída. O Thomas sabia que ele podia fazer alguma coisa diferente para tirar todo mundo dali, e ele fez, ele tentou, e ele tentou muito fazer com que alguém, não só ele, mas que todo mundo quase pudesse sair dali, mesmo que parecesse muito difícil. E quantas vezes a gente se esquece de agir assim hoje em dia? A gente paralisa quando a gente vê alguma situação difícil porque acha que não vai conseguir passar por isso, porque acha que não vai ter solução. E na verdade tem, a gente só tem que se arriscar e tomar alguma iniciativa, sair dessa zona de conforto, ou melhor, dessa falsa zona de conforto, dessa falsa zona de proteção, de cautela, de cuidado, e realmente fazer alguma coisa para melhorar tudo isso, melhorar essa situação, tendo coragem, tendo esperança e sabendo que às vezes o processo vai ser difícil, mas a gente precisa ter esperança e coragem para continuar e seguir em frente. Depois da atitude do Thomas, a gente vê que um dos personagens não ficou nada satisfeito com essa atitude do nosso protagonista. Ele não gostou da atitude do Thomas de, mesmo sem ser um runner, decidir entrar no labirinto quando as portas estavam para fechar. Ele poderia ter morrido e levado os outros à ruína também, ou poderia começar a destruir tudo que eles já tinham construído até então. E ele fala o seguinte pro Thomas: Let me tell you something, Greenie. You've been here 3 days, all right? I've been here 3 years. Yeah, you've been here 3 years and you're still here, Gally. Essa frase, embora ela pareça realmente muito certa, e está, às vezes a gente não percebe que tá agindo que nem um Gally também na nossa vida. Às vezes a gente tá agindo que nem esse personagem. Então talvez a gente precise parar de agir que nem um Gally nas nossas vidas. A gente precisa começar a agir que nem um Thomas. A gente precisa tentar fazer alguma coisa para escapar do labirinto. A gente precisa começar a correr ou caminhar no meio do túnel para assim conseguir finalmente achar uma saída. Eu sei que às vezes parece meio óbvio demais, mas tem situações na nossa vida que a gente só tá empacada esperando alguma coisa acontecer, quando na verdade a gente deveria estar fazendo alguma coisa. Às vezes a gente espera uma direção
de alguma coisa, e na verdade a gente deveria fazer, nós mesmos deveríamos fazer a nossa parte para conseguir a tal direção, ou para conseguir chegar no lugar que a gente quer chegar. Se eu vou numa terapia e eu quero algum conselho da minha terapeuta, eu quero que a minha terapeuta diga alguma coisa que me faça mudar de vida, que me dê uma direção para eu melhorar de vida. Como é que a gente espera que o terapeuta diga isso, diga alguma coisa, nos dê uma direção se a gente não vai na terapia? Não tem como. A gente precisa fazer a nossa parte de ir na terapia para que o psicólogo, o psiquiatra consiga nos dar alguma direção, consiga nos dar alguma ideia do que está se passando pela nossa cabeça ou pela nossa vida. Se a gente não for na terapia, a gente não consegue buscar aquilo que a gente quer. Então, a mesma coisa funciona quando a gente quer alguma resposta de Deus, alguma direção de qual caminho seguir. A gente quer que Deus nos dê uma direção assim do nada, milagrosamente. E não que Ele não possa fazer. Deus pode te dar um milagre na sua vida, mas às vezes você precisa fazer a sua parte. Não adianta você querer uma resposta de Deus se você nem ora, se você nem conversa com Deus, você nem abre a sua Bíblia para ler um versículo que seja, um capítulo que seja de algum livro da Bíblia. Você não faz o seu devocional, você não ora, você não escuta louvor. Nem sempre fique esperando que uma porta se abra sem que você pegue a maçaneta, gire e possa abrir a porta. Entendem? Então, às vezes a gente precisa fazer a nossa parte para que Deus possa nos ajudar e nos guiar também. E às vezes muitos cristãos estão agindo que nem o Gali, ao invés de agirem que nem o Thomas. E também sobre outro ponto que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o objetivo de todo cristão. O objetivo de todo cristão, de acordo com a Bíblia, é ir e pregar a toda criatura, ou seja, espalhar o Evangelho, espalhar a palavra de Deus. E às vezes até nisso a gente acaba agindo que nem o Gali. A gente espera a oportunidade acontecer ao invés de fazer a oportunidade acontecer. A gente espera que Deus nos mostre qual pessoa a gente tem que evangelizar naquele momento, sendo que a gente deveria tentar evangelizar a maioria das pessoas que a gente conhece, porque a gente quer que elas conheçam o amor de Deus. A gente quer que elas conheçam o sacrifício que Jesus fez, não só por mim, mas por elas também. E a gente quer que as pessoas conheçam isso, mas como é que elas vão conhecer? Como é que a gente vai cumprir o nosso papel como cristãos de apresentar Jesus para elas, se a gente fica parado sem fazer nada? Não tem como. E às vezes a gente fica escondido por trás dos muros, por trás dessa barreira que pode ser a vergonha de falar de Deus na frente dos seus amigos, por exemplo, porque não sabe o que eles vão pensar, porque acha que eles vão te julgar ou te criticar por estar falando de Deus para outras pessoas. É uma falsa precaução, é uma falsa proteção. Na verdade, isso não está te protegendo, isso está te aprisionando, isso está te afastando do seu objetivo. Eu acho que a lição e o aprendizado que a gente consegue tirar do primeiro filme de Maze Runner é justamente esse. Não ser um Gali nas nossas vidas. Não ficar por anos empacado esperando alguma coisa acontecer, tendo os mesmos hábitos, sabendo que esses hábitos não nos levaram a lugar nenhum. Ou não nos levaram, pelo menos, aonde a gente queria chegar. A gente deveria ser um Thomas. Fazer alguma coisa para alcançar os nossos objetivos. Fazer alguma coisa para chegar a uma solução. Cumprir as nossas metas de vida, as nossas metas para o ano, por exemplo. Então é isso. Não seja um Gali, seja um Thomas. Um beijo, um abraço e tchau!